Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Realidade Feminina. E hoje eu estou com uma convidada, gente, que para mim é uma convidada de honra. É uma pessoa muito especial, inclusive uma das primeiras pessoas, diria, que aqui no estado de Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, foi uma das pessoas que a gente se conectou e abraçamos uma a outra num quesito de projetos. Realidade Feminina abraçou o projeto dela, assim como o projeto dela abraçou Realidade Feminina. E antes de chamar a minha convidada, quero aqui dar os recadinhos do nosso canal Realidade Feminina. Se você acaba de chegar nesse episódio, faz a sua inscrição, ativa o sininho para você não perder nenhuma história, porque nosso podcast é sobre aprender com a história, com a jornada, com a trajetória da nossa colega. E hoje eu não podia perder a oportunidade de trazer um case aqui, né, gente? Uma história incrível com um tema que, para mim, eu sou suspeita a falar, que é o empreendedorismo social. Então, a gente sabe que, principalmente eu, falando um pouquinho da minha carreira, que comecei a empreender lá atrás, sabe, o poder de bom para nós e para quem mais. Então, tudo aquilo que é bom para nós, a gente sempre quer transbordar na vida do outro. Aquele pouquinho que a gente acha que é pouco, é muito para alguém. E eu tô com ela aqui, que é uma pessoa que tem esse olhar, que tem esse coração gigante de sempre olhar o outro com esse olhar de que, cara, é um pouquinho, mas para quem está recebendo é muito daquele pouquinho que a gente pode estar fazendo. Então, ela já tem a minha admiração, principalmente quando se trata de um quesito de ajudar o próximo e principalmente quando se trata de acolher e ajudar mulheres em estado de vulnerabilidades e muitas delas com filhos pequenos em casa. Eu já fui essa mulher, eu já fui essa mãe que um dia alguém olhou, um dia alguém abraçou e um dia alguém ajudou. Com vocês! Tananana. É ela, gente! Olha o nome do projeto! Amor Infinito! Tô aqui com essa maravilhosa Rai. Obrigada. Mais conhecida como Rai, né, gente? O nome dela é Raiane, mas na intimidade, Rai, grande amiga, grande parceira. Obrigada. Para nós, desde o momento que eu me conectei com vocês, já foi uma honra e uma satisfação poder acolher, abraçar e ajudar no que fosse preciso, no que se trata do empreendedorismo social. Obviamente que eu separei várias perguntinhas aqui, porque a gente sabe empreender no social tem os seus desafios, mas também tem as suas recompensas, e a gente quer conhecer um pouquinho dessas recompensas tratando da Rai, que é uma profissional hoje, gente. Ela vai falar um pouquinho dela, o que ela faz, ela como profissional, mas assim, tem muita minha admiração e assim, obrigada por estar aqui, por compartilhar e contribuir um pouquinho desse amor infinito. Que recepção, Ellen, muito obrigada, é recíproco todo esse carinho, esse respeito e uma responsabilidade eu estar aqui hoje, né, porque eu estou representando aí todas as famílias que são auxiliadas pela USC e também mais 7 mulheres que são as demais fundadoras aí do nosso projeto. Estou representando todo mundo aqui hoje. Muito obrigada pelo espaço, é um momento muito, muito importante para o nosso projeto e eu fico muito honrada de que você tenha escolhido a USC para acolher junto aí do Realidade Feminina. Então, muito obrigada. Ai, maravilhosa! Rufem os tambores, vamos conhecer um pouquinho, porque a gente sabe que por trás de todo grande projeto, como ela bem pontuou, as outras 7 mulheres, né? Mas vamos conhecer um pouquinho da Rai, o que a Rai faz, da onde que ela é, nascida, periquito, papagaio, mosquito. Conta um pouquinho aí sobre esse início aí pra gente daí ir pra essa parte do empreendedorismo social. Com certeza. Então, eu sou fonoaudióloga, trabalho na área da saúde, então tenho aí junto comigo essa coisa do cuidado, né, que é algo que eu trago aí muito forte também junto do projeto. Onde eu nasci lá em Videira, oeste de Santa Catarina, mas moro em Florianópolis desde pequena, então coração é daqui, coração é manezinho. E atualmente eu também estou fazendo um doutorado, também trabalho em área de pesquisa científica, então área da saúde, cuidado, tudo isso sempre esteve muito presente na minha vida, principalmente nos últimos anos que eu estou envolvido com o projeto da USC Amor Infinito. Me fala um pouquinho, Rai, o que te despertou? Qual foi o início desse olhar social? Porque a gente sabe que o ser humano, a gente sempre tem aquele incômodozinho de sempre estar olhando o próximo, ajudando o próximo. Muitas às vezes que não tem esse olhar, às vezes acontece uma fase de frustração na vida em que ele passa a olhar esse próximo. Mas conta para nós um pouquinho esse seu início e como que surgiu a idealização do Amor Infinito e qual foi o motivo, considerando a Rai nessa história, que despertou você olhar para o empreendedorismo social?
A questão do cuidado, né, como eu comentei, sempre foi algo muito presente na minha vida. Então, sempre gostei de ajudar, de cuidar. E eu tive a sorte, na verdade, a bênção de encontrar essas outras 7 amigas, essas outras 7 mulheres que também são fundadoras do projeto. E juntas a gente participava de um outro projeto social dentro de uma instituição religiosa. Com o Covid, na época que aconteceu a pandemia, o projeto ficou suspenso, né, pelas questões, pelas restrições, e juntas nós começamos a perceber que essas famílias que estavam sendo ajudadas por aquele projeto naquele local precisavam continuar recebendo ajuda, porque elas ficaram desamparadas. Então a gente começou entre nós, nós somos em 8, né, entre nós ali, dividir o dinheiro, dividir os alimentos, tentar ajudar essas famílias, mas a gente viu que era muita coisa, e a gente precisava tentar fazer com que isso crescesse. Então, diante desse incômodo mesmo, assim, de ver o outro precisando e a gente não conseguir fazer mais, a gente pensou, por que não expandir? Por que não realmente fundar o nosso projeto, né? Então, a OSC, ela nasceu na época da pandemia, né? Agora esse ano já fez 5 anos de projeto. E o tempo passa muito rápido, a gente conseguiu muita coisa nesse tempo, temos muito ainda aí a buscar, mas a OSC nasceu dessa visão muito feminina, esse cuidado da mulher para com os outros, que a gente sabe que o olhar feminino é Eu ia até diferenciado. perguntar, né, assim, por que mulheres, né? Porque diante de um cenário do empreendedorismo social, a gente sabe que a vulnerabilidade, ela tá em toda parte. E quando a gente vê um projeto, o próprio OSC Amor Infinito, num quesito, 7 mulheres, tende a literalmente olhar para mulheres num quesito de vulnerabilidade. Mas o que de fato despertou? Porque conhecendo um pouco do projeto, eu também sei as questões das regiões, que o que mais precisa, mas eu queria entender um pouquinho o que despertou do porquê das mulheres, por que vocês escolheram as regiões que vocês escolheram para acolher e ajudar nesse formato. Conta um pouquinho esse processo de início, como tudo aconteceu. Como mulheres, e o nosso grupo ele é bem variado, né? Tem de todas as idades, tem quem já é mãe, tem quem ainda não é mãe, tem quem é mãe só de pet, tem quem trabalha, tem quem no momento não está trabalhando fora de casa. Então, acho que essa diferença entre nós, mas ao mesmo tempo as experiências, trouxeram esse despertar no sentido de olhar para essas mães, de olhar para essas mulheres e, de alguma forma, entender o que elas estavam passando. Porque quem já é mãe, né, até mesmo quem não é, mas quem já é mãe, entende a aflição que é estar dentro de casa, precisar dar alimento para o seu filho, não ter como dar alimento, às vezes não ter como preparar esse alimento, não ter um gás, não ter um fogão, não ter cuidados básicos, às vezes, quando é um neném, não ter aquela recepção que a criança precisa quando chega em casa. Então, acho que essas experiências que nós temos foi o que fez com que a gente olhasse e dissesse: não, a gente precisa realmente fazer alguma coisa, porque a gente entende o que essas mães estão passando. A gente entende o que é um coração de mãe, o que é o coração da tia, da avó, do filho. Então, a gente se sentiu motivada nesse sentido, de realmente entender o lado feminino, também no sentido de que a gente vê muito julgamento, né? Isso é Uhum, uma coisa que sim, na USC a gente tenta reforçar muito, principalmente entre nós, de não julgar. sim. Uma mãe com várias crianças e às vezes há uma crítica, né, em relação a isso, mas a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o porquê que aquela mãe está com tantas crianças e muitas vezes sem amparo Sim. de um pai, de algum familiar. Nós temos também, Ellen, mães de várias crianças que muitas vezes são casos de abuso. Então, essas crianças muitas vezes vêm dessas situações. E nós não temos também, a gente vê que essas pessoas não têm um amparo, muitas vezes, psicológico, ou às vezes até de conhecimento, para conseguir lidar com isso. Imagino. Então, a gente se identificou dessa forma, de mulher para mulher. Uhum. Acho que a figura da mulher, a gente tem toda essa sensibilidade, mas a gente também tem muito essa responsabilidade para com os nossos. E isso é uma coisa que a nossa equipe se identifica muito. Então foi isso assim que não, vamos ajudar
essas mulheres, que o nosso projeto ele é muito focado em mulher e crianças. Até porque a maioria dessas mães não estão acompanhadas, né, dos seus companheiros por vários fatores. Então, seria dentro disso. E o Realidade Feminina vem justamente nisso, né? Desse olhar também que vocês têm para as mulheres, que eu acho que é um olhar também diferenciado, que é o olhar sem julgamento. Uhum. E eu acho que isso é o fator mais importante que tem. Acho legal a gente aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aqui e abordar alguns pontos que, principalmente, eu acho que do nosso ponto de vista, meu e seu, levando em consideração os dois projetos, de como a gente vê o empreendedorismo social. Porque muitas pessoas, e você falou uma coisa que é muito bonito e que ainda é muito clichê, que é o julgamento. Uhum, Então, eu acho que desde que parte do doador, do empresário, que às vezes olha um projeto e que vai fazer a doação, desde o momento em que ele toma a decisão de ajudar um projeto, às vezes entra o julgamento. Por que que eu vou ajudar esse projeto? Por que que eu vou dar dinheiro para essas pessoas e como eu vou ter a certeza absoluta que esse dinheiro está sendo destinado? O Realidade Feminina, quando ele entrou nesse viés social, porque nunca foi uma intenção para nós se tornar um instituto ou se tornar uma OSC, tanto que hoje nós ainda não somos o instituto, ainda não somos uma OSC, muito pelo contrário, temos a visão de que, cara, tem várias associações, tem várias instituições que, assim como nós, precisa de ajuda. Então, para que nós vamos ser mais um? uhum, Então, quando a Realidade Feminina encontrou e eu conheci a RAI, o projeto da RAI, eu percebi que eu não precisava ser mais uma OSC. Eu percebi que nós, como Realidade Feminina, precisava ser a força que a OSC Amor Infinito precisava e unir essa força para daí a gente conseguir eliminar esses julgamentos, causar maior impacto e ajudar o maior número de pessoas unindo forças. Isso eu acho muito, muito legal. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você nesse processo de trajetória de empreender nesse social e levantar um projeto. Eu, como experiência própria, que não é fácil montar uma OSC, não é fácil questões administrativas de uma OSC. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e quais foram os maiores desafios que vocês encontraram e que hoje vocês acreditam que ainda são desafios que poderiam ser eliminados, às vezes, por uma questão de julgamento das pessoas, num quesito de fazer o social, de ajudar o próximo sem olhar quem, sem se preocupar em se realmente a parte do outro está sendo feito, né? Porque eu acho que vai muito de eu quero ajudar, mas se o outro está fazendo a parte dele, já é uma questão do universo julgar. uhum. Fala um pouquinho para nós sobre o seu ponto de vista nesse olhar. Eu vejo assim, Ellen, que existe uma dificuldade das empresas, saírem da zona de conforto. Porque a partir do momento que você olha para uma instituição, uma OSC, enfim, que ajuda outras pessoas, é muito fácil a gente julgar, olhar e trazer vários pensamentos, muitas vezes negativos, mas é difícil a gente sair da zona de conforto para tentar entender como que se constrói um projeto, como que se constrói uma OSC, como que é feito a organização, quem que vai ajudar. E uma coisa que as pessoas esquecem é que você ter uma OSC, ter um projeto é como ter uma empresa. Então, nós temos a parte de contabilidade, nós temos um setor que fica mais na parte de comunicação, nós temos os demais voluntários que, né, vão lá botar a mão, fazer a mão de obra, ir lá no mercado comprar as coisas. Então, é um trabalho árduo, assim como qualquer outra empresa. Até esse nome, né, empreendedorismo social. Existe um trabalho muito grande por trás disso. Sim. Só que o retorno não é financeiro para nós, né? Então, ele é um retorno diferente. E é justamente esse retorno que façam que a gente saia da zona de conforto, porque eu estou trabalhando, eu estou me dedicando por algo que financeiramente eu não vou receber em troca. E aí é muito fácil para quem está de fora olhar, às vezes, e julgar e achar que é fácil, e não vou ajudar, e, né, ou às vezes nem se interessar em ouvir. E a nossa OSC, ela é muito aberta. Né, a gente é muito assim, a gente gosta muito de deixar exposto o que está sendo feito. A gente tem o Instagram que tem foto de todas as entregas. Tem um grupo no WhatsApp onde a gente coloca todas as planilhas
com a justificativa da onde foi o dinheiro, o quanto que foi gastado. Então, toda essa questão aí realmente de controle do que entra, do que sai. Então, nós damos a oportunidade também das pessoas irem junto, participar, entregar, para a pessoa ver o que realmente está acontecendo. Mas é muito mais fácil julgar ou ficar ali quietinho, fingindo que não é nada, né? Não é nada comigo. E isso é num geral, Ellen. Falta movimentação na sociedade. As pessoas também, creio que sempre esperam muito, às vezes, pensando no quesito de governo, né? Eu já escutei muitas pessoas falarem... eu pago imposto, pra quê, né? Mas por que vocês fazem isso? Quem tem que fazer é o governo. Mas a gente sabe que existem várias questões, né? Que nós poderíamos estar aí discutindo e debatendo, que não vem ao caso. Só que é fazer a nossa parte, né? É fazer aquele pouquinho. É a sensação de você olhar e pensar, hoje alguém não sentiu fome porque eu ajudei. Sim. E essa é uma sensação, esse é um pagamento que não vem em dinheiro. Não vem dinheiro. Mas vem em gratidão, assim, a nossa acho que alma. Eu não diria nem que isso, né? É engraçado falar de empreendedorismo social. Eu fui uma empreendedora que começou por necessidade. Eu sei o que é passar fome com o filho em casa, tem propriedade para falar sobre esse lado da moeda. A gente fala rindo, né? Mas... rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Mas, por isso que eu gosto de ver iniciativas como a sua, como você, Rai. E porque é muito. Você falou uma coisa que me lembrou uma vez, uma pessoa olhou para mim e falou assim: mas você está fazendo trabalho do governo, né? Ajudar os outros ou fazer social, isso daí é trabalho do governo. Mas a gente volta no início no sentido de que ficar falando, ficar julgando ou ficar esperando que as coisas vão acontecer não é o melhor lugar. Mas se você tem um propósito, se você tem um desejo ardente, se você entende, assim como eu, que aí é como eu me coloco numa situação de estado de vulnerabilidade em que um dia alguém me estendeu a mão. Hoje eu estou onde eu estou, com os meus filhos nas condições que nós estamos, porque um dia alguém estendeu a mão. Então, o mínimo que eu posso fazer para agradecer isso é eu dar o meu pouquinho. Porque eu tenho certeza que esse meu pouquinho vai impactar a vida de uma mulher que, assim como eu, foi lá atrás ajudada. Então, hoje eu olho o social e o empreendedorismo social não como uma bandeira que eu levanto para falar que eu sou uma empresária bem-sucedida com um olhar no social, porque eu venho lá dessa dificuldade, eu venho de uma situação em que hoje eu olho para o social, para a vulnerabilidade, e eu, no início, abrindo bem para vocês abertamente, eu falei para a Rai nos bastidores, cara, me dá um frio na barriga quando eu olho Realidade Feminina e OSC junto, porque eu tenho uma responsabilidade com esse projeto, eu tenho o senso de justiça de que, cara, o que eu posso fazer? Eu tô sentindo que eu não tô fazendo nada. O que eu posso fazer para poder ajudar mais, fazer mais? Porque um dia alguém fez um pouquinho para mim que impactou totalmente a minha vida. Então, eu sempre vou ser uma pessoa que vou defender o empreendedorismo social, que vou contribuir, colaborar, que seja com esse pouquinho, porque eu sei que um pouquinho de mim, um pouquinho da Rai, um pouquinho de cada um, a gente causa um impacto social independente de governo, ou independente de qualquer outra iniciativa ou das pessoas que estão esperando com que que o governo faça alguma coisa, né? Então, é muito sobre isso. Eu tenho várias perguntas para fazer. Eu acho que a Rai, a gente está aqui sentada nessa mesa, não é por acaso. A gente tem que desmistificar muita coisa, literalmente cutucar, provocar. Eu acho que o nosso papel aqui, eu senti no meu coração de falar isso, eu acho que a gente está aqui para fazer uma provocação. Sim. Aproveitar essa oportunidade, essa estrutura, que nada é por acaso, essa estrutura surgiu e nasceu do projeto Realidade Feminina, num quesito de uma sementinha que foi plantada no meu coração lá atrás, através desse espírito social. Cara, o que eu posso fazer para ajudar o outro, o que é bom para mim, o que é bom para o outro, o que é bom para mim, o que é bom para a Rai. E hoje a gente está diante de uma estrutura, então acho que a gente tem a oportunidade aqui, Rai, de literalmente fazer as pessoas entender a importância disso. A importância da vulnerabilidade sem a distinção da classe. Mas a partir do momento que a gente supre vulnerabilidade, seja ela minha ou da Rai, e aqui a gente supre, que seja talvez levar uma mensagem para você entender que o seu pouquinho faz uma diferença numa entidade dessa, a gente consegue um mundo melhor. Então é muito sobre isso. Vou descascar um pouquinho a cebola, tudo bem? Podemos abrir assim. Vamos rasgar o verbo, pessoal.
Vamos mostrar que, gente, não vai te custar nada fazer um Pix aí agora, por favor. Exatamente. Porque é sobre isso, E né? tem várias formas de ajudar, né, Ellen? Às vezes a gente fala em ajudar, as pessoas ficam só pensando, mas eu não tenho dinheiro. Mas existem várias formas de ajudar. E uma coisa que eu gosto muito, assim, às vezes de trazer para as pessoas, é que é muito fácil. Às vezes a gente fica ali focado na gente, na nossa empresa, na nossa família, nas nossas coisas. Isso acontece com muita facilidade e às vezes a gente se torna até um pouco egoísta. Não, mas total. E eu tenho a sensação, assim, e por experiência própria, que quanto mais a gente consegue olhar para fora, claro, não esquecendo de si próprio, né? Mas olhar para fora e trabalhar para fora também, no quesito de se doar também ao mundo, mais a gente recebe. Gente, a prosperidade, a abundância, ela tá no dar e receber. Exatamente. Quando a gente fala de social, e aí eu vou me colocar no meu ponto de vista de como hoje eu olho o projeto Realidade Feminina, a OSC junto com a gente nisso, porque é aquele famoso, cara, o que nós podemos fazer para se ajudar? Uhum. Mas quando eu faço essa matemática, eu olho o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Cara, se eu posso, eu vou fazer. Sim, eu vou dar um sim, porque esse sim está na minha capacidade de equilíbrio. Exatamente. De poder fazer. Então, se eu estou te dando um sim, se eu tenho o projeto e hoje eu sustento ele da forma como eu sustento, com um monte de mulheres atrás, porque, né, longe de mim ser realidade feminina, assim como a Rai muito bem se colocou, longe dela ser só amor finito, é um grupo, a união faz a força, não é à toa que, no final das contas, a gente vê a comunidade se formando em prol de um único objetivo, que é ajudar o próximo, e eu acho que isso não tem matemática que bate, né? Então, é muito gratificante. Então, é muito você fazer um pouquinho para o outro, porque é o dar e receber. Para quem só dá, tá no desequilíbrio. Para quem só recebe, tá no desequilíbrio. Exato. E a prosperidade, ela mora no equilíbrio entre dar e receber. Exatamente. Então, o que você pode fazer pelo outro? Seja apoiar um projeto desse mensalmente, seja, às vezes, na sua comunidade, qualquer outro lugar. Mas o social, ele tem que estar Sim. presente, se fazer presente. E hoje em dia, eu às vezes até comento com as pessoas, né? Principalmente quem tem visibilidade no Instagram, por exemplo, né? Eu não tenho como dar dinheiro, eu não tenho tempo para ir ajudar. Mas olha, meu Instagram tem bastante seguidores. Posso estar divulgando? Posso colocar lá? Pode, é uma forma de ajudar, né? Então, aí, já fica um convite aí para os influencers. Mas tá aí uma observação interessante sobre o 3G, né? Eu sempre coloco uma regra de 3G, que é uma regra de 3. Dar e receber, mas eu ganho, você ganha e nós ganhamos. Uhum. O Realidade Feminina, ele teve uma visão, quando trouxe ao OSC Amor Infinito, nesse quesito do equilíbrio. Por que eu vejo o projeto Realidade Feminina como um apoiador, uma ponte e um equilíbrio do dar e receber? Porque a gente entende que, vou dar um exemplo prático para você que é empresário, empreendedor, que quer fazer uma doação e que quer fazer isso de forma equilibrada, no equilíbrio. Pô, é saudável, é bom para mim e é bom para a instituição. Cara, você abate imposto de renda. Exatamente. Então, se você faz uma doação, você está ali pagando imposto de renda, está tendo uma dificuldade com o seu imposto de renda, se você entende o processo do empreendedorismo social, como eu posso ajudar uma entidade e, ao mesmo tempo, me beneficiar? E isso é ajuda e equilíbrio. E além disso, por exemplo, assim, é uma empresa que ajuda uma entidade. E claro, ela tem direito de utilizar isso a favor dela também de alguma forma. As pessoas que gostam desse trabalho social, dessa visão social, por qual empresa elas vão optar? Exato. Elas vão optar em, às vezes, comprar algo ou, né, se tornar cliente de uma empresa que ela sabe que vai dar um retorno social. Exato. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa visão, assim, realmente empreendedora. Uhum. O que isso pode me ajudar a crescer? Porque vai te ajudar a crescer pessoalmente. Sim. Né? A satisfação de poder estar fazendo algo pelo outro. E também vai ajudar na sua empresa. Vai ajudar, né? Como eu falei ali, a questão de quem tem bastante seguidor e divulga na rede social. Porque, às vezes, é um detalhe que a pessoa pode fazer
que vai fazer muita diferença, mas a gente sempre acha que para mudar o mundo tem que fazer algo muito grande. Eu tenho que... Não, gente. Tá nos pequenos É detalhes. nos pequenos detalhes, é numa divulgação, é colocando na sua empresa, é você fazendo o que você pode. Exatamente. E você falou pontuou uma coisa bem importante que eu vou reforçar. Empreender social é isso, gente. Hoje, eu diria que um dos meus melhores clientes veio através de um projeto social. Olha só. Porque hoje, dos nossos melhores clientes aqui da Alquimia, eu conheci ele por conta do Realidade Feminina. Por conta de uma ação social que nós estávamos fazendo, a gente se conectou através de um projeto social. Então, assim, fazer pelo próximo, fazer coisas pelos outros, ajudar em pessoas em estado de vulnerabilidade, acredita, gente, o universo ele vai responder, porque você está vibrando na prosperidade e na abundância, que é ajudar o próximo. Ele retorna. Ele sempre Porque vai a gente fica ali pedindo, mas o que você está dando? Exatamente. Você quer receber, mas o que você está dando para receber também? Exatamente. Então, eu acredito muito em energia, né? Acredito assim... Acreditamos, né? Acreditamos. Cada um dentro das suas crenças, mas a gente precisa aprender realmente a parar de ficar só pedindo. Sim. Porque também quando a gente se envolve nesses projetos, quando a gente começa a olhar para o outro, quando a gente tem outras vivências, a gente começa a pedir menos e querer doar mais e agradecer mais. Então, isso, além do ganho ali, do nome da empresa, tudo isso, te traz um crescimento pessoal. E esse crescimento pessoal vai te tornar uma pessoa e um profissional melhor. Total. E é aí que você vai começar a crescer. Inclusive, então, é uma bola de neve positiva. Conta para nós aqui, que eu conheço um pouquinho a sua história. Dentro da sua jornada do empreender no social, principalmente quando a gente se conectou, que você falou que você começou a ter uma visão empreendedora mais aguçada, que você começou a entender melhor sobre esse mundo do empreendedorismo. Hoje você é uma empreendedora. Sou. Conta um pouquinho para nós esse seu despertar, porque a gente está falando de um projeto social, né? Mas olha o poder que talvez você se envolver em algo pensando nos outros te beneficia tanto a ponto de colocar em situações, em lugares que talvez você, se te falassem, você não acreditava, né? Que é o meu caso. Aqui hoje, né? Eu jamais no podcast, imaginei. Né? Conta pra nós. Jamais imaginei, assim, o dia de hoje tá sendo uma coisa que realmente não estava na lista de sonhos, aconteceu. Mas eu acho que empreender de forma social me trouxe justamente isso que eu acabei de comentar, um amadurecimento pessoal muito forte. Que me deu essa coragem de, não, eu quero dominar mais a minha carreira, eu quero me sentir mais segura na minha profissão. E eu vejo que é muito de dentro para fora. Sim. Quando eu consegui fazer esse crescimento pessoal e o projeto estava envolvido nisso, porque o projeto traz muita responsabilidade. Hoje estou aqui falando do projeto, então tem muitas pessoas que correlacionam o meu rosto com o projeto, assim como acontece com as minhas outras colegas também. Então, saber lidar com essa responsabilidade, a minha postura, o que eu vou falar. E não é só o que eu vou falar, é como eu vou me comportar no dia a dia. Porque as pessoas vão olhar e dizer, a Rayane é fonoaudióloga, ela é uma das fundadoras da USC. Se eu não tenho um amadurecimento, se eu não tenho uma boa postura, eu não passo credibilidade para o projeto. Sim. Assim como eu não passaria credibilidade para minha empresa. E isso é para todos nós. Sim. E como que eu vou criar essa credibilidade? Então, acho que você se envolver em coisas assim, você se envolver num projeto social, te traz uma responsabilidade. E é uma responsabilidade em dobro, porque como a gente comentou, você não recebe dinheiro em troca. Porque às vezes você está indo para o trabalho, você tem uma responsabilidade, mas você está recebendo dinheiro em troca. Então, você meio que está fazendo também porque você vai... Tem motivação. Exatamente. Tem motivação. Projeto social não, é responsabilidade pura. Tanto que a gente tem muita gente que entra, fica um mês e sai. Por quê? Porque tem que ter responsabilidade. Sim. E você não vai ganhar dinheiro em troca. E às vezes você vai ter que deixar um horário de lazer que você tinha para fazer alguma coisa pro projeto. Né? Como toda segundo sábado do mês, os nossos voluntários cedinho, 7 horas da manhã, estão no mercado para fazer as compras para levar para as famílias. É uma responsabilidade. Sim. Então, isso foi o que mais me fortaleceu para eu olhar para minha carreira e falar, não, isso aqui, eu acho que eu posso trazer isso para cá também. E assim, Ellen,
é bem essa questão, quanto mais você se doa para o outro, porque a minha carreira foi acontecendo e eu fui crescendo e hoje eu me sinto muito realizada no que eu faço. Não imaginei que com a idade que eu tenho, eu já teria tantas conquistas, já estaria aí quase terminando um doutorado. E eu vi que tudo isso realmente andou quando eu tirei um pouco do foco de ficar ali só querendo crescer no profissional e olhei para o social. E aí, é aquela coisa assim, né, que Deus fala, né, cuida dos meus, que eu cuido do teu. Sim. Então, foi isso que eu senti, foi tipo, eu vou cuidar, vou ajudar, vou fazer, vou praticar caridade, solidariedade, enquanto isso eu sabia que as coisas iam acontecer. Top. E Foi aquele foram famoso ditado, acontecendo. né? Você não ganhou dinheiro, mas ganhou uma coisa que o dinheiro não compra. É Muito. uma das coisas que eu amo em projetos. Não vou falar só de social. Existem projetos na vida. Network mora muito neste lugar. Que você conquista conhecimento que dinheiro jamais compraria. Exato. Não tem Então, nenhum curso. não tem curso. Tem lugares que você tem que se colocar para você adquirir conhecimento e vivência Uhum. que você vai poder dar para quem você quiser. Ninguém vai poder te tomar e dinheiro não compra. Me fala, gente, você tem riqueza maior do que essa. Não tem. E qual é o nome disso? Você se propor fazer coisas que precisa ser feito para estar nesses lugares. Exatamente. E o social, ele tem o poder de te colocar e te conectar e de estar junto de pessoas que, assim como você, têm propósitos e objetivos 3G, tem propósitos e objetivos do dar e receber. É tão rico quanto. E eu gosto muito de falar assim sempre, Ellen. As pessoas saiam da zona de conforto. Saiam, se permitam. Ninguém cresce no cocô quentinho. Ninguém cresce. Gostei dessa. Saiam da zona de conforto. Tá quentinho? Se permitam entrar em contato com pessoas que têm uma vida diferente, que têm histórias diferentes. Porque você sempre vai aprender alguma coisa, com os erros e com os acertos dos outros. Sim. Então, se as coisas estão muito confortáveis, está tudo muito fácil e sai um pouco da zona de conforto, olha para fora o que tem. E o contrário também, se tiver muito difícil, tá muito difícil aqui, tá minha empresa, minha família, olha para fora também. Sim. Olha para fora porque às vezes você vai encontrar uma solução olhando para o outro e não olhando só para você. Vou fazer uma analogia bem egoísta, mas eu posso falar porque eu já fui essa pessoa. É a famosa, com o perdão da palavra, né? A famosa desgraça alheia. Quando eu comecei a me envolver em projetos sociais, que eu não dava a mínima, sendo bem sincera, há uns 10 anos atrás, mesmo comendo pão que o diabo amassou, social pra mim era um negócio, já basta eu de pobre, né? Já basta eu nessa situação de vulnerabilidade, que não tem o que dar pra criança, imagina. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ignorante nessa parte do quesito social, de olhar para o outro, ajudar o outro e fazer a caridade e tudo mais. E eu comecei a viver algumas experiências na minha vida, quando eu comecei a empreender, e dentro do empreendedorismo eu vivi processos de desenvolvimento, onde eles falavam para a gente visitar situações de vulnerabilidade. E eles falavam assim, você tem que visitar situações de vulnerabilidade como as crianças que estão lá no lixão catando lixo para sobreviver, como mães que estão em situação... E aí eles começavam a pontuar lugares. Lugares que na minha vida, graças a Deus, eu nunca frequentei a não ser nessa situação. E eu era aquela, ó céus, ó vida, ó azar, de pobre bastava eu. Imagina. Até que um dia eu me propus ir num lixão. Ver o que rolava num lixão. E é o ditado da desgraça ali mesmo. Quando a gente olha pessoas em situações de vulnerabilidades precárias, piores do que a nossa, a gente se coloca num senso de justiça. Num senso de que eu nunca mais vou reclamar da minha vida. Exato. Eu nunca mais vou falar que eu sou a pessoa mais trilionária nessa fase. Pensa várias vezes antes de Você reclamar. vai se sentir a pessoa... E quando eu falo de riqueza e de pobreza, eu não tô falando de dinheiro. Porque a pobreza, ela também, muitas vezes, está na nossa mentalidade. Então, quando eu falo de ser rico e ser pobre, não é o dinheiro no bolso. É você literalmente visitar, pegar um dia com amor infinito, ir lá, levar os alimentos em pessoa para essas pessoas e visitar essas mães, ver as mães com seus filhos em situações que a gente julgaria, mas aí depois que visita e que vai lá e olha, a gente entra nesse senso de justiça e começa a enxergar. Foi neste ponto que eu vi o quanto o meu pouco era muito para alguém.
Que faz diferença. Foi numa situação de ir num lixão e ver crianças com os olhinhos sujos, tudo esbugalhado, olhando pra mim, assim, querendo me abraçar. Os catarrozinhos, tudo, sabe? E aí você olha pra aquela criança toda pretinha, assim, de E muitas vezes sujeira. sorrindo, alegre. Não, tia! E aí você vai fazer o quê? Vai falar, cara, R$1 que eu dou, meu Deus do céu. Uhum. E às vezes, um olhar sem julgamento, Você quer adotar, você quer levar um abraço, né? Você simplesmente olhar para essas pessoas. Uma vez eu fui numa entidade, eu não lembro o nome, mas foi lá no Rio de Janeiro, na periferia. Visitei e eu tenho um negócio com criança, né? Oh. Eu tenho. Eles grudam na minha perna, meu Deus, que é cola e tia. E aí eu, ai, crianças! Sai, criança! Mas eu tenho isso. E fui lá no Rio de Janeiro, no morro mesmo, tanto que a gente foi escoltado para chegar essa entidade. Fomos escoltados, pra vocês terem noção, lá no Rio de Janeiro. E eu tinha um celular normal, como todo, né? Cheguei lá com o celular. Cara, eu escutava as crianças falar assim, nossa, o celular da tia é do tamanho da minha sala. Nossa. Cara, você viu o celular da tia, máquina, que você via os comentários das crianças, as crianças brincando e falando, e os olhinhos assim do tipo, me leva pra casa. Eles só querem abraço e carinho. Eles não querem mais nada. Tudo se Eles só resume querem abraço. em amor. É. As pessoas falam tanto de amor, e elas ficam presas às vezes do amor romântico, no amor. E não é, né? Mas o amor é o que move o mundo. É você saber olhar para o outro com carinho, sem julgamento. É o que a gente comentou ali no início, né? E essa questão do amor, isso é uma coisa que todo mundo tem, Ellen. Aproveita e fala pra nós assim. Pode não ter amor dinheiro, mas infinito. amor tem. Amor infinito, conta pra nós. Como assim, amor infinito? Tantos nomes. Por que nomes. amor infinito? Amor infinito veio, eu lembro muito bem do dia, eu tava dentro do carro com uma colega ali da equipe também, a gente tava indo para uma ação, mas a gente não tinha nome ainda, e a gente tava pensando no nome, falei assim, olha, a gente tá em 8, né, 8 é o símbolo do infinito. Falei, bom, já começa por aí, né? Aí a gente ficou, não sei o que é infinito, infinito amor infinito. Daí eu falei, olha, acho que é isso, a gente se baseia nesse amor infinito. Top. Porque, como eu estava comentando, dinheiro, às vezes a gente não vai ter o suficiente para né, dividir, às vezes não vai ter tempo, mas amor todo mundo tem. Nem que seja um pouquinho lá no cantinho, todo mundo tem. Sim. E é isso que a gente tem que transbordar. É isso. Porque tem muitas famílias, tem muitas mães, crianças, que eles não estão esperando o teu dinheiro. Eles não estão esperando muita coisa de você. Mas só de você chegar, olhar, conversar... Um pouquinho de atenção. Dar um pouquinho de atenção, acolher, eles já receberam algo que para eles é muito especial. Verdade. É sobre isso. É sobre isso. Às vezes pegar um dia e abraçar as criancinhas nesses lugares. Exato. Ou simplesmente passar e dar um bom dia. Uhum. Porque às vezes essas mães, essas crianças são tão julgadas que as pessoas passam... Discriminadas, né? Exato, as pessoas passam e nem olham. Né? Então, é dentro disso. Ai, calma, deixa eu recuperar. Olha, é porque assim, quando eu olho pra trás, vem uma novela. Eu imagino. Quando eu olho pra trás, vem uma novela e a forma de... Enfim, gente. Muita coisa, Seu né? pouco é muito pra alguém. E ali no nosso projeto, Ellen, a gente tanto das crianças, a gente também tenta fazer um acolhimento para os bebês, Sim. né? Que não param de vir. Mero detalhe. A gente também, além dos alimentos, a gente busca fazer entrega dos kits maternidades. Que até agora, esse mês, a gente em conversa, no momento a gente está suspendendo, porque a gente não está conseguindo verba o suficiente. Vamos aproveitar a oportunidade aqui Vamos para dar aproveitar. aquele corte de podcast que vai viralizar nas redes sociais, porque o tema merece isso, o apelo merece. Um apelo. Bem um apelo mesmo, porque assim, gente, se vocês não têm uma conscientização social na sua vida... e entender que é o pouquinho que você faz que vai ajudar muita gente, você precisa fazer uma visita. Exato. Você precisa fazer uma visita, porque eu tenho certeza que uma visita vai te trazer um choque de realidade, vai fazer você perceber que, cara, a gente não tá pedindo muito. A gente não tá pedindo muito.
E para a gente falar sobre o pedir, e eu já vou meter um QR Code na tela porque nós é dessas, vamos explicar um pouquinho sobre o processo da Amor SC. Antes da RAI, de eu passar para a RAI, eu vou aproveitar a oportunidade para falar como se conectam os projetos. E quem sabe aqui a gente já não decreta um compromisso, né? Porque estamos fazendo uns movimentos, mas os movimentos, para quem nos conhece, sabe que tá babado. Mas brincadeiras à parte, vamos falar bem sério sobre, literalmente, a gente unir forças. Realidade Feminina, ele foi um projeto que ele começou através de vulnerabilidade. Então, o que eu gosto do projeto Realidade Feminina? Ele começou com um grupo de mulheres completamente vulneráveis. E eu acho legal falar e bonito de falar, porque olhando para essas mulheres vulneráveis, e eu era uma, vendo o quanto elas evoluíram dentro do seu estado de comunidade, no sentido de que a minha vulnerabilidade pode ser suprida através de uma colega do lado, e assim sucessivamente, a gente começou a perceber o equilíbrio do dar e receber e o equilíbrio do 3G. O que nós podemos fazer para se ajudar? E o Realidade Feminina, ele se construiu dentro deste lugar. Mulheres em estado de vulnerabilidade sem distinção de classe. Era uma vulnerabilidade talvez de intelecto, era uma vulnerabilidade talvez querer um pouco de atenção, de às vezes um sufoco num relacionamento de um divórcio que ela estava passando e de repente a outra que já tinha passado por processo já explicou para ela um processo de luto. Então isso é muito bonito de se ver quando a gente literalmente une forças para conseguir superar as dificuldades do dia a dia. E quando o projeto Realidade Feminina criou formas e se estruturou entre vários planos de negócio que foram construídos com um embasamento no sentido de que o que vamos fazer de um projeto tão bonito, de um projeto que, no final das contas, foi impactando mulheres, foi nos impactando a ponto da gente não querer largar mais, e isso eu coloco eu, minha irmã e todas as mulheres que por algum momento passam ou até hoje estão com a gente no Realidade Feminina, surgiu essa possibilidade de uma integração de olhar mais profundo de que para que ser mais uma entidade, mais uma associação com várias com o mesmo propósito. E isso eu tive essa visão aqui em Santa Catarina. Porque eu comecei a querer registrar a OSC da Realidade Feminina, até que uma pessoa, que eu não lembro o nome, mas uma pessoa falou assim, que foi a pessoa que me conectou com você. Foi meu pai. Uma das... Não, seu pai falou, mas teve uma pessoa que falou o seguinte, por que você não estuda os projetos que tem em Florianópolis antes de montar o seu? Porque, na verdade, eu não queria ter um projeto. Não, eu tinha um movimento e eu tinha uma expertise por trás do movimento que fazia um social incrível. Eu falei, cara, eu quero ajudar. Como? Eu não sei, vamos fazer. E aí essa pessoa falou, por que você não pesquisa? E nas minhas pesquisas, as pessoas começaram a me falar do seu projeto, sem falar de você. Falou do amor infinito. Não, porque tem um projeto Amor Infinito que fez assim, aí a energia do universo, né? Porque conectando. Deus vai lá, querido, você vai passar por uns negocinhos antes, mas logo a gente vai conectar. Só para vocês entenderem o fio da meada e uma chamada que eu quero fazer no final para vocês. E aí foi quando esse amor infinito ficou na minha cabeça, a gente começou a se conectar, eu comecei a estudar, cheguei até ir lá, me conectei com as mães do Brejaru lá, e aí as conexões foram acontecendo. Até que eu conheci o pai dessa bênção. Quando ele falou, não, minha filha, aí eu falei da Realidade Feminina, ele, não, minha filha tem um projeto social. Que legal, qual que é o nome do projeto dela? Amor Infinito. Eu, vai ter que ser. Não, sei não, hein? Eu acho que o universo tá... Até que nós duas nos conectamos. E aí, ouvindo o processo, ouvindo um pouco da história da Rai, a forma de como a gente se conectou, eu falei, cara, eu tenho um projeto, uma Realidade Feminina, mas assim, a gente sabe fazer eventos. Eu sei juntar a mulherada dentro da sala e fazer elas entender que a gente precisa fazer social. E você é o social. Pronto, fechou. Fechou, dupla perfeita. E assim a gente percebemos o quê? Que é a minha visão do dar e receber, é o equilíbrio, é a minha visão do 3G. Cara, tudo bem, eu vou fazer a caridade, eu vou ajudar. Ninguém faz nada de graça. Quando a Rai fala, a gente não ganha dinheiro, acredita, ela ganha coisa muito superior que dinheiro, não compra. Então, quando a gente fala, eu faço um social porque eu sou a boazinha, não, eu faço um social porque isso me traz uma consequência que ou é no sentido de missão cumprida, ou é no sentido que é como eu falei, cara, quando eu comecei a visitar projetos sociais e enxergar que, cara, é o mínimo que eu posso fazer como ser humano, é ajudar o próximo. Exato. Isso é bíblico. E um detalhe, o que a gente aprende nisso
Não tem nenhum curso, não tem faculdade, não tem coach, não tem... Não tem coach. Tem, gente. Pronto, Você precisa... Não tem como. chat GPT. Você precisa viver. Não tem chat GPT pra isso. É uma experiência que você precisa viver. Total. Exato. Assim, e é um crescimento único. É único mesmo. Não tem outro lugar para aprender a não ser na experiência. Então, resumindo, diante desse cenário, conectamos duas forças e eu acredito muito que a gente unindo o propósito realidade feminina num quesito de, pô, são mulheres em estado de vulnerabilidade, mas diferente de nós, tem aquelas que amor infinito ajuda. Tem aquelas que amor infinito chega. Tem aquelas que é a barriga quentinha, que é a comida faltando no armário, que é o filho pedindo pão e a mãe não tem dinheiro para comprar o pão, para a bênção comer, que a Bia sabe o que eu tô falando, porque eu sei o que é viver Exato. isso. Então, a gente uniu pontas de níveis de vulnerabilidade. A realidade feminina está num nível de vulnerabilidade que o pouco dessas mulheres é muito para o amor SC. Para esse amor infinito. Então, a gente entendeu que a nossa base de vulnerabilidade, um pouquinho que a gente faz aqui em cima, e a gente olha para um social de uma vulnerabilidade mais precária, a gente impacta mais. Por isso, a Realidade Feminina promove eventos, traz mulheres empreendedoras assim como nós, fortalece essas mulheres empreendedoras nos seus quesitos intelectuais ou nas suas vulnerabilidades de fato, que é o que elas estão passando por aquele momento, porque a gente sempre trabalha temas relacionados a um certo nicho, a um certo negócio, a uma certa dificuldade. E daí a gente parte para fazer essa ação. Daí a gente parte em arrecadar alimento, arrecadar kits, arrecadar Pix, dinheiro, que faz total diferença, facilita a vida de muita gente, principalmente a sua que quer fazer uma ação, que quer ajudar de alguma forma, mas não quer sair para comprar aquele alimento, não quer, às vezes, se dar o tempo e a energia de ter que fazer as coisas. Por isso tem a OS Amor Infinito com uma equipe incrível que vai no supermercado fazer esse trabalho para você. Exato. E todo mundo é convidado para ir junto, comprar, ver Viver como que a a gente experiência, faz, fazer a exato. visita. Chegar lá, entregar para as famílias e também ter a experiência do que é, muitas vezes, as pessoas virem pedir ajuda e a gente não conseguir acolher porque o projeto já não dá mais tanta conta também. Sim. Conta um pouquinho, Rai, sobre essa dificuldade do projeto. Uhum. Em que momento que o projeto está hoje? O que mais o projeto precisa? E como as pessoas que estão nos assistindo poderiam ajudar melhor esse projeto? Então, atualmente, nós temos cadastrados cerca de 100 famílias. Essas famílias... Sem família é muita gente. Exato. Como que elas são cadastradas? Na verdade, geralmente elas buscam, ficam sabendo, né? Tem uma pessoa da equipe que fica responsável por conversar, também por visitar, por entender realmente a rotina, o que aquela família precisa. E através disso, a gente acaba fazendo um rodízio de entrega de alimentos, porque a gente não consegue ajudar todos os meses as 100 famílias. É o nosso sonho. Seria, né? Ajudar 100 famílias por mês. Bater essa meta. Vamos lá, gente. Podcast para isso. Então, como a gente não consegue, a gente faz um rodízio. O que a gente recebe hoje, financeiramente, também as cestas básicas que as pessoas entregam em espécie, a gente consegue ajudar em torno de 10, no máximo 12 famílias por mês. Só isso? Só isso. E aí, às vezes, a gente dá uma corridinha ali, pedindo doação para ver se consegue mais um pouco. E aí, o que acontece? Num mês foi ajudado 10 famílias, 12. No outro vão ser outras 10, outras 12. A gente não consegue, então, é mais ou menos cada família recebe a cada 4, 5 meses uma ajuda do nosso projeto. Isso que a gente vai no mercado, num dos que é mais em conta aqui na cidade, a gente compra, a gente busca coisas que são de qualidade, mas que são de um valor mais baixo para a gente conseguir para todos. A gente realmente faz uma compra básica, né, do que é mais essencial de alimento e produto de higiene pessoal e limpeza. Só que a gente não consegue estar ajudando todas as famílias. Fora que cada família aí tem em torno de 5, 6 crianças. Nós temos em torno de 400 crianças cadastradas no projeto. Nossa! Muitas crianças. 400? Em torno de 400 crianças. Então, a gente também não consegue abraçar tudo isso todos os meses. Então, se nosso maior objetivo é o quê? Que a gente conseguisse ajudar essas 100 famílias mensalmente com alimentação básica.
E quando a gente fala básico, é o básico mesmo. É o básico. Arroz, feijão, uma farinha, o leite. E, além disso, a gente também tenta dar um suporte, às vezes, ao longo do mês, porque a gente recebe mensagens pedindo ajuda para comprar gás, que às vezes não tem para fazer comida. Às vezes as crianças ficam doentes e precisam de remédios básicos e as mães não têm como comprar, então às vezes elas mandam mensagem, mandam a receita e pedem ajuda e muitas vezes estão desesperadas. E a gente sabe como é criança, né? Então, assim, época de frio, tudo isso. É bastante complicado, elas pedem ajuda, aí a gente manda lá no grupo que a gente tem de voluntários, então às vezes um voluntário ajuda ali, o outro aqui. Então, além das doações mensais, a gente tem essas ajudas extras durante o mês que quem está disponível vai ajudando. E uma coisa muito diferente, assim, do nosso projeto, Ellen, que às vezes as pessoas perguntam, mas quanto que tem que dar por mês? A gente fala assim, o que você puder, o que você quiser. Eu quero dar R$ 5 por mês. Ótimo! Então, assim, é o que você puder. A gente não tem, assim, estipulado, né, um valor fixo, não. Eu quero dar 20, 25, tá ótimo. A gente sabe hoje em dia mais ou menos qual é a média que dá para comprar alguma coisa. E além desses alimentos e os pedidos extras, a gente estava também conseguindo entregar, a gente chamava de kit maternidade, que vinha lenço umedecido, fralda, bem pouquinho, assim, simples, mas para que essas mães, quando os nenéns nascessem, pelo menos chegassem em casa com alguma coisa, ou mesmo na maternidade já tivesse algo. Mas agora a gente vai ter que parar um pouco, porque a gente vai precisar dar prioridade ali realmente para a parte da alimentação. Então, nesse momento, que a gente precisa realmente doação de cesta básica, ou em dinheiro, quem puder, ou realmente a cesta básica, né? Se precisar, dependendo de onde for, a gente vai buscar. É importante comunicar que nós não temos um estabelecimento, um local onde fica o projeto. Nós não temos uma sede, né? Como fala. Mas a gente se divide entre a gente, se precisar ir buscar em algum lugar, se alguém quiser deixar na casa de algum fundador, a gente se organiza. Mas é o que a gente mais precisa agora. Então, ou a doação realmente em dinheiro, conforme possibilidade, ou a doação da cesta básica, ou produtos de higiene. E também, quem tiver, às vezes, em casa, coisa de neném que não tá mais usando, aquela cobertinha. Às vezes até roupa, né? Exato. Cobertas, coisa que às vezes não usa mais, Exato. Se não usa e tá em bom estado, ótimo. Sim. A gente, às vezes, recebe, as pessoas pedem, por exemplo, se a gente tá recebendo roupas. Roupas, Ellen, no momento a gente só recebe de neném, que é o que mais tem fluxo. Porque a roupa de adultos, a gente não tava mais tendo onde deixar. E o fluxo de entrega, ele não acontecia tanto. É mais complexo, né? Por causa de logística. Exatamente. E o que as mães, as famílias mais pedem para os bebês. Então, é o que a gente está recebendo. Quem tiver roupa de bebê em bom estado também pode estar entregando, porque a gente tem muitas mães grávidas aí para receber essas crianças. E aí, vou comentar algo que as pessoas às vezes falam, né? Mas para que tanto filho? Para que fazer, né? E fica aquele julgamento e assim, gente, muitas dessas mães talvez, né, passaram por situações complicadas, sem uma assistência social, então, sem julgamentos. A gente tem crianças que estão para vir e elas merecem ser bem recebidas como qualquer outra criança. Sim. Então, são esses os pedidos que a gente tem para fazer, Ellen. Ou seja, QR Code na tela, faz a sua parte. Gente, não, pelo amor de R$5, né? Pra acabar com os piqui do Goiás. 5, 10, 15, 20, o que o coração disser. Não tenho dinheiro, um mas... de 100 mil no coração desse irmão que tá assistindo. Não tenho dinheiro, mas quero ir junto, quero ajudar. Vamos, gente, vai fazer diferença da mesma forma. Volto do início. Vai ver o podcast tudo de novo pra você ver que a gente falou que o seu pouco é muito pra alguém. Muito. Muito, é muito mesmo. E nós estamos aqui fazendo esse apelo diante de vários projetos, várias associações, várias OSCs. A gente está aqui representando Amor Infinito, Realidade Feminina, o que puder fazer para ajudar e ser uma plataforma, um lugar para que junta esse poder aquisitivo para a gente dar e olhar para o social com um pouco mais de força, porque se eu me fortaleço, se eu pego uma amiga e fortaleço ela como pessoa física e como pessoa jurídica, vai sobrar um espaçozinho para o social. Então, eu tenho esse olhar no sentido de promover situações em fortalecer mulheres
nos seus negócios, no seus empreendedorismo. A gente tem esse papel diante da Rai também, porque ela sabe que eu tenho também. Então, assim, a gente se junta literalmente para empreender com mais força, fortalecer melhores os nossos negócios e as consequências financeiras vir para nós. E a gente poder fazer um pouquinho com isso que a gente recebe, com essa bênção que Papai do Céu nos dá, né? Então, é sobre isso, gente. O que mais que eu preciso falar? Fazer um comercial de propaganda de TV para vocês, fazer um Pix para esse a gente podia lançar uma campanha de Natal, né? Pelo amor, 400 crianças, qual vai ser? Caixa de bombom, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa. Esses momentos do ano é sempre os mais difíceis. Os mais difíceis. Assim, já teve muitas ações, final de ano, às vezes. Hoje é dia, tá sendo gravado no dia 21 de outubro. E nós vamos lançar esse episódio, nós vamos lançar o corte, nós vamos lançar a campanha de Natal para o OSC Amor Infinito. Já vamos começar. E você vai fazer a sua parte, porque nós estamos aqui fazendo a nossa. Não quer dar dinheiro, não quer ajudar, vai lá trabalhar, pôr a mão na massa, funciona igual. Exatamente. E o universo vai com certeza respingar. Vai respingar consequências positivas diante dessa sua ação. Exatamente. E além disso, quem tem empresa, quem tem espaço, se quiser, às vezes, colocar uma caixa. É verdade. Colocar o anúncio da USC, receber os alimentos, as doações, pode entrar em contato. Comércio, né? A gente vai deixar aqui na descrição desse podcast todas as informações para vocês conseguirem encontrar o SC. Eu estou à disposição diante de uma pessoa madrinha, né, que colabora, que ajuda o SC no que precisa, como representante do Realidade Feminina, mas tenho certeza que não vai ser por falta de achar a gente, não, gente. Nós está aqui no Alquimia Podcast Sente Floripa, estamos na Acate, estamos lá no Pedra Branca, estamos tudo quanto é lugar que vocês imaginar, a gente está. Então, é literalmente ter a decisão e fazer a sua parte no sentido de talvez um telefonema, uma mensagem ou um Pix. Beijo, me liga. Ou às vezes só um compartilhar no Instagram. Isso daí também, né? Isso daí. Influencers, você muito. Que tem bastante seguidores, OSC, gente. Amor Infinito, segue a página. É uma forma de ajudar. Faz um repost ou faz um stories. E literalmente assim, gente, parece apelo, mas é, né? É. Mas é, né? E outra coisa, vou deixar aí, vou dar um cutucãozinho. Quem tá vendo esse podcast, quem tá assistindo nosso vídeo, nada é por acaso. Então, se chegou até quem chegou... Olha, se você tá assistindo... É um chamado. É nós. Exatamente. Já estamos aí no final do ano, já começam as promessas e as visualizações pro ano novo. Verdade. E espero que a maioria das pessoas coloquem nos seus objetivos a prática da caridade, né? É verdade. Que é muito importante. Precisamos. Ai, por mim eu ficava aqui horas, mas tá ali, tempo esgotado. Né, dona Bia? Amiga, eu posso falar amiga, né? Pode. Olha, pode. Parabéns. Obrigada. Pelo projeto. Principalmente por confiar em nós, do Realidade Feminina, por acolher e ajudar no que tá no nosso alcance fazer. E é sempre uma satisfação conversar com você, né? Vai ter que ter próximo episódio, né? Tipo, amigas, vinhos, com certeza, sei, falar um pouquinho mais de pessoa física, né? Ellen, eu que agradeço você, a Lauren, agradeço a Bia, toda a equipe do Realidade Feminina, todas vocês, porque, como a gente comentou lá no início, né, vocês deram um espaço e acho que a forma que a gente se conheceu não foi por acaso. Não. A gente sabe que nada... Gente, se tem uma certeza nessa vida é que nada é por acaso. Então, em nome das minhas colegas, em nome das famílias, daquelas mães que você sabe o que elas estão passando, daquelas crianças, muito, muito, muito obrigada mesmo pelo espaço. Eu acredito que a gente está só no começo de uma linda jornada. E, com certeza, ter o Realidade Feminina junto foi, assim... O Realidade Feminina, ele chegou num momento que a gente estava até um pouco, assim, desanimado com algumas perspectivas do trabalho ali, porque não é fácil. Não é fácil a gente pedir, e muitas vezes as pessoas não entenderem a importância. Então, quando o Realidade Feminina veio, foi tipo uma resposta de oração, do tipo, continuem, tô aqui com vocês. Massa. E de mulher... Eu tô arrepiada. De mulher para mulher.
né? Sim. Essa mulher, Sim. essa energia feminina. Nós temos homens incríveis também no projeto, que tá, gente? apoia. Até a gente tem os bastidores masculinos. Temos voluntários assim incríveis, mas a energia do projeto é uma energia feminina. Então, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe você, a Lauren, toda a equipe de vocês. Com certeza vocês vão receber muitas, muitas coisas boas, que é o retorno quando a gente abre as portas para o empreendedorismo social, né? Sim. Então, muito Faço obrigada, um convite gratidão. para vocês depois dessa deixa da Rai, né, gente? Ela é maravilhosa, né? Eu não sei, eu por mim eu ficava horas aqui conversando com ela, ainda mais sobre projeto social. Mas fica um convite aqui para você. Se você ainda não empreende no social e está empreendendo a vida, está faltando um pequeno detalhe. Porque tudo aquilo que é bom para nós pode ser bom para o outro. Então vamos colocar um pouquinho, um olhar, vou plantar essa sementinha no seu coração aí, vamos começar a empreender no social, porque vale muito a pena. É isso aí. Vale cada centavo, cada tempo, cada energia que você coloca. Beijo no coração de vocês. Mais um episódio aqui do Realidade Feminina Podcast. Eu sei que você está empolgada, então se inscreve no canal, ativa o sininho antes que você vá embora e esquece, para você não perder os nossos próximos episódios. E para você que ainda não stalkeou a rede social da OSC Amor Infinito, vai lá na nossa descrição e já começa isso agora. Eu fico nos bastidores com essa maravilhosa e a gente se vê no próximo episódio do Realidade Feminina Podcast.